Sejam bem-vindos a mais uma palestra na Fraternal. Hoje recebendo o palestrante Moacir Vezani Neto, com o tema Valores Materiais e Espirituais, a Verdadeira Riqueza. Rádio e TV Fraternal sempre em sintonia com você. Olá, sejam todos bem-vindos à Rádio e TV Fraternal. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês, trazendo temas tão importantes do Espiritismo para a nossa evolução moral e a nossa evolução espiritual. É tão importante, que a gente consuma palestras, literatura espírita, para que a gente aprenda cada vez mais como viver no nosso planeta, nessa vida e para a próxima vida. No nosso tema de hoje, eu retirei do capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, Valores Materiais e Espirituais, a Verdadeira Riqueza. E ele está baseado do capítulo 16 nos itens de 9 a 13, caso vocês queiram acompanhar. É um estudo bastante importante e bastante complexo, que dá-se a impressão de ser simples num primeiro momento. Então, do capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. Esses itens de 9 a 13 para vocês acompanharem, é tão importante. Então, para a gente inicia com uma instrução do Espírito Pascal. Esse Espírito Pascal, na sua última encarnação aqui na Terra, ele foi um grande filósofo, matemático, cientista francês. O nome dele era Blaise Pascal. E ele viveu no século XVII. E vejam, teve uma encarnação bastante curta, com apenas 39 anos. Ele diz o seguinte no item 9 do capítulo 16. O homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo. Do que encontra ao chegar e deixa ao partir, ele goza enquanto aqui permanece. Então aqui a gente já tem, para que a gente pense um pouco sobre os valores materiais e os valores espirituais, um ponto bastante importante, em que o homem só possui de verdade, nós seres humanos, só possuímos de verdade aquilo que nós podemos levar deste mundo. E vejam, será que eu posso levar deste mundo, quando eu partir para o próximo plano, a minha casa, o meu carro, as minhas aplicações financeiras, tudo que eu possuo de material? Eu acho que não. Então, a gente já começa a pensar e a refletir sobre aquilo que eu quero dar valor nesta encarnação. E vejam, não significa que a gente não vá valorizar os bens materiais que já conquistamos e aqueles que ainda necessitamos, porque, vejam, estamos num mundo material e necessitamos de bens materiais para interagir com esse mundo. Mas vejam o seguinte exemplo. Você, quando você vai viajar, o que a gente faz antes de uma viagem? A gente planeja essa viagem. Como que a gente planeja essa viagem? Bom, eu quero viajar para determinado local. Eu vou pesquisar sobre esse local. Então hoje a gente entra na internet, pesquisa no Google, nos sites de viagem, no clima-tempo, para ver como que vai estar o tempo nesse lugar. Então a gente pesquisa profundamente esse lugar. Como é a sua geografia? Onde fica? É praia? É montanha? O clima? É quente? É frio? Chove? Tem muito vento? Os costumes? Como que as pessoas se comportam nesse local? Tem alguma coisa que é típica e que eu posso aproveitar em meu benefício? Eu pesquiso como que é a comida, E com base em todas essas informações, é que eu vou arrumar a mala para a minha viagem. Então, supondo que eu queira viajar para um lugar que é muito frio, como, por exemplo, Campos do Jordão, em julho, eu vou ter que colocar na minha mala peças pesadas, jaqueta,
cachecol, touca, bota, meias, lã, né? Ou seja, eu preciso me preparar para esse local. Eu vou querer consumir também chocolate quente, posso consumir comidas mais pesadas, o local é mais frio, de digestão mais lenta. Se eu vou para a praia, eu posso levar a mala de Campos do Jordão? Não. É totalmente diferente. Se eu for para a praia, eu vou planejar minha mala com roupas leves, com chinelo, com roupa de banho, protetor solar, de repente um boné, óculos de sol. Eu vou preferir, como o clima é quente, né, comidas mais leves, bebidas mais refrescantes, né, porque vai ter sol, vai ter vento, eu vou estar ao ar livre. Então vejam que nesse exemplo, cada uma das malas ela é adequada para cada lugar que eu vou. Se eu arrumo a mala certa, eu aproveito a viagem. Se eu arrumo a mala errada, eu vou ter desconforto e dificuldades. E aí a gente pode fazer uma analogia com a nossa vida como espíritos imortais que somos. Vejam, que mala que eu estou arrumando? O que eu estou colocando na minha mala que eu posso aproveitar durante a viagem toda? O que eu estou colocando na minha mala que vai servir para que eu tenha mais conforto e maiores possibilidades em toda a minha vida como espírito imortal que eu sou? Porque, como vocês já sabem, a morte não existe morte. Né? Não existe, melhor dizendo, não existe vida após a morte. O que existe é vida. Em alguns momentos a gente vai estar encarnado, em outros desencarnados. Mas a viagem é contínua. E o que eu estou acumulando? Logo a gente já percebe que enquanto estamos aqui no nosso planeta, os bens materiais, eles são emprestados. Nós somos fiéis depositários, usufrutuários desses bens materiais. E eles são emprestados para o nosso desenvolvimento. O que a gente vai fazer deles é que vai fazer diferença. Porque vejam, pode ser que a gente utilize esses bens materiais, né? Um exemplo, eu quero um carro maior. Por que você quer um carro maior? Eu quero um carro maior porque é mais confortável para levar a minha família a viajar, para levar a minha família para passear. É mais confortável para eu carregar aqueles itens que são tão importantes para o meu trabalho. Um carro maior vai me dar mais segurança. Eu vou poder trafegar mais tranquilo. Se esse é o motivo, tudo bem. E a gente trabalha, a gente estuda para que a gente possa ter mais conforto e menos dificuldades na vida que a gente carrega aqui. Agora, se eu quero um carro maior, mais potente, mais bonito, que vale mais, para mostrar que o meu carro é melhor que o do meu vizinho, aí a gente tem um problema. Se eu quero um carro maior, para mostrar através do carro que sou melhor do que o outro, aí a gente tem um problema. Porque vejam, porque o grau de comparação para eu determinar que eu sou melhor que o outro, não é o tanto de amor, de bondade, de caridade, de fraternidade, benevolência, indulgência que eu tenho no meu coração. É o bem material. E aí eu estou errando totalmente na régua de valores. A régua de valores, ela nunca pode ser a do bem material. Ela tem que ser a do coração. A nossa régua de valores, ela tem que ser aquela que Jesus nos ensinou, a do amor. E por isso que é tão importante que a gente compreenda a diferença entre valores materiais e valores espirituais. Esse espírito pascal, ele continua assim, forçado, porém, que abandonar tudo isso, não tem de suas riquezas a posse real, mas simplesmente o usufruto. Que então ele possui? Nada que é do corpo e tudo que é do uso da alma.
a inteligência, o conhecimento, as qualidades morais. Nada que é do corpo. Será que vocês já viram caixão com gaveta? Quando determinada pessoa que desencarna e o corpo físico dela vai ser enterrado, com gavetas para colocar os bens materiais que acumulou? Ou já viram um cortejo fúnebre, onde o caixão está indo na frente e vem um caminhão de mudança, com todos os bens que aquela pessoa possuía, os seus carros, todo o dinheiro, todos os bens pessoais, móveis? Eu acho que não. Então, e outra, né? Nem o nosso corpo físico. Não fica nada. Então, que tipo de riqueza que eu estou acumulando aqui na Terra? Não podemos pensar que o nosso corpo é o único que foi projetado pela espiritualidade para o nosso desenvolvimento nesse plano? Sim, é a principal ferramenta. Mas, vejam, tantas vezes a gente dá tanto valor para esse corpo material, e mais uma vez, isso não significa que eu não deva cuidar da saúde, fazer exercícios físicos, fazer um check-up médico se houver possibilidade, comer a comida mais saudável possível, que eu possa ter noites de sono tranquilas para a recuperação do meu corpo. Mas a gente vê tantas pessoas que cultuam o corpo como a única forma que as representa. E esquecem todo o resto. A gente não pode esquecer todo o resto. O nosso intelecto, a nossa inteligência, consumir cultura. E é claro, né, que no plano espiritual, ou seja, em esferas mais evoluídas que a nossa, os valores, o que levamos no coração, a bondade, o perdão, a empatia, é que terão utilidade para o nosso desenvolvimento. Então, para a gente pensar numa regra básica para que a gente evolua, não está errado o acúmulo de bens materiais, mas sim o apego excessivo. Não está errado eu ter bens materiais daqueles que me agradam e que muitas vezes eu utilizo só para o meu lazer. O que está errado é utilizar esses bens materiais como fonte do meu egoísmo, do meu orgulho e vaidade. Não é errado eu querer progredir materialmente. É errado se isso virar fonte do meu orgulho. Tem uma história que eu gosto muito, né, de um homem muito rico, mas muito rico mesmo, com muitas posses. E em determinado momento da vida ele se encontra no leito de morte, já em cuidados paliativos, pronto para desencarnar. E nesse momento, ele reza para Deus e fala: meu Senhor, Jesus Cristo, por favor, me concede só mais 1 hora de vida, só mais uma, porque o meu irmão, ele está vindo aqui para o hospital para me fazer a última visita. Eu estou brigado com ele há tantos anos e eu quero só mais essa hora de vida, porque eu quero pedir desculpas, eu quero pedir perdão por tudo que eu falei, por tudo que eu fiz para ele. E obviamente, nesse momento a espiritualidade o sustenta. Ele consegue se manter ainda nessa encarnação por mais 1 hora. E em instantes o irmão chega e ele pede perdão para o irmão. O irmão o desculpa.
e ele parte para o próximo plano de forma mais tranquila e sossegada. Vejam, essa história ela é linda. E ela representa aquilo que é importante. Porque no próximo plano a gente só leva aquilo que a gente carrega no coração. O intelecto, aquilo que aprendemos, a nossa inteligência, a cultura que adquirimos. Eu nunca vi no leito de morte uma pessoa falando: Deus, me dá mais 15 minutos de vida, porque nesses 15 minutos de vida eu consigo fazer mais 2 aplicações e fazer o meu dinheiro render mais. E obviamente, quando a gente está prestes a desencarnar, que a gente percebe que nada mais desse plano físico vai fazer diferença na nossa vida, nada mais, é que a gente se toca das coisas do coração, das coisas da emoção. E o desafio desta encarnação, o desafio da nossa vida, é que a gente se proponha a antecipar um pouco essa reflexão antes do momento decisivo de desencarnar. É que a gente proponha para a nossa vida uma reflexão de como eu estou tratando os meus sentimentos, como eu estou tratando as minhas emoções, como eu estou tratando o orgulho, a empatia, a humildade, como eu estou tratando a vaidade com a caridade, a indulgência, a benevolência. Como eu estou tratando o meu egoísmo com a possibilidade de tornar mais brando o fardo do meu próximo. E para a gente finalizar, eu quero trazer como exemplo de quem conseguiu de forma perfeita, em minha opinião, e absoluta, tratar a relação entre o que é material e o que é espiritual. Como todos já sabem, no último dia 13 de maio de 2025, às 21h45, na Mansão do Caminho, em Salvador, na Bahia, retornou à pátria espiritual o grande orador, psicógrafo e embaixador da paz, o nosso querido Divaldo Pereira Franco. E eu penso que ele é a pessoa que entendeu, desde muito cedo, essa reflexão que eu estou propondo a todos nós. Porque vejam, muitas vezes a gente fala assim: eu tenho tão pouco, eu não tenho nada, eu estou sozinho, eu não conheço ninguém importante, eu não tenho ninguém que me ajude, tenho poucas influências, ou nenhuma. E outra, eu estou aqui na minha região, eu sou tão pequeno, tão insignificante. O que eu posso fazer que vai impactar a humanidade toda? O que eu posso fazer? Eu não consigo nem me ajudar, que dirá ajudar o outro. Imaginem se Divaldo Franco, há 71, 72 anos atrás, ele pensasse dessa forma. Imaginem se ele falasse: bom, eu estou aqui em Feira de Santana, eu estou aqui no meio do nada, o que eu posso fazer? Eu vou tocar minha vida aqui como professor primário e está tudo certo, está tudo bem. Eu não tenho poder de mudar nada para ninguém. Imaginem se ele tivesse pensado desse jeito.
Esse homem, que não tinha nada, ele psicografou mais de 260 obras, mais de 70 com a Joana de Ângeles e com tantos outros espíritos. Ele criou na década de 50 do século passado uma instituição, a Mansão do Caminho, que eu tive o privilégio de conhecer agora, no final de março de 2025, que é do tamanho de um bairro, que atende mais de 5.000 pessoas por dia, em tratamento de saúde, psicológico, emocional, espiritual, com colégio, creche, atendendo famílias carentes. Essa pessoa que criou um programa, por isso que ele é dito o embaixador da paz, criou um programa para mais de 20 países, promovendo a paz. E essa pessoa, que por si adotou legalmente 682 crianças, dando o seu nome, educando essas crianças por uma vida inteira. Hoje ele tem centenas, milhares de netos. Então, quando a gente achar que a gente não pode nada, quando a gente tiver confusão entre o que é o valor material e o que é o valor espiritual, aquilo que realmente importa para a nossa vida, que a gente lembre do exemplo do Divaldo Franco, que dedicou a sua vida inteira à obra da caridade, a tornar menos pesado o fardo do outro, a fazer com que todos nós tivéssemos o esclarecimento do Espiritismo e dos ensinamentos de Jesus, palestrando como palestrante espírita no mundo todo, proferindo mais de 20.000 palestras, mais de 260 livros psicografados e criando uma obra de caridade em nome de Jesus, pela fraternidade universal, de um tamanho e com repercussão que não tem tamanho, que a gente não consegue mensurar. Então, quando a gente pensar que a gente não pode nada, que a gente se mire nesses exemplos, como do Divaldo, do Chico, da Madre Teresa e de tantos outros, e no exemplo maior, Jesus Cristo, nosso guia e Salvador. Eu espero que essa palestra tenha sido boa para vocês, como ela foi para mim. Nós que somos palestrantes espíritas, a gente costuma dizer que quando a gente escreve uma palestra, quando a gente fala alguma coisa do Espiritismo ou dos ensinamentos de Jesus, o primeiro que precisa ouvir somos nós mesmos. Eu quero lembrar a todos vocês também que eu possuo um canal espírita na internet, o Mensagens Kardecistas, que está no Instagram, no YouTube, no TikTok e no Facebook, trazendo mensagens espíritas, estudo do Espiritismo, curso de Espiritismo, palestras espíritas, Evangelho ao vivo todas as quartas-feiras. E se vocês se interessarem, deem uma fuçada lá no nosso canal, porque tem centenas de palestras para vocês consumirem e utilizarem para a nossa própria evolução. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui na Rádio Fraternal, na Rádio e TV Fraternal, aqui em São Caetano do Sul, e estou pronto para a próxima, é só chamar. Um beijo, um abraço a todos vocês e até a próxima. Muito obrigado. Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal. Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br.
Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.